você quer ver hip hop? Vai na São Bento. E a São Bento fez com que todo mundo se juntasse ali, um ajudando o outro. Porque o hip hop foi minha vida, né? Eu espero de fato que essa cultura se mantenha viva, que ela tenha mais espaço ainda para as mulheres. Porque ele é um movimento potente e de transformação social. Hip hop é a rua, é a música, é o povo, é o preto. Hip hop é arte, é cor, é cultura, é um movimento. Hip hop também é São Bento. Quem não conhece, eu só lamento. Estampado nas ruas do centro. Hip hop também é sentimento. Hip hop por fora e por dentro é a conexão, é a união, é a festa, é o morrer. É favela, é forma de expressão, é concentração, pra muitos é cura. Muitos de toca achando que hip hop é só música, é a dança, é a moda, é o remix, é o grafite, é o repique, é a essência. Hip hop também é tendência. Hip hop é força comigo, nem tenta. Está na alma, resistência. Também transformação e evolução. Hip hop não é violência, é freestyle, é style, é batida. É o beat, é o grave, é performance, conforme-se, desde 70 em Nova York. É o Grand, é o Master, é o Flash, que é swag, é estilo que se veste. Não me julgue, me interprete, mulher preta, vê se investe. Mina na cena do rap, do rap, do rap, do rap. Cês não tá acostumado porque vocês não conhecem, mas pode procurar. Que cês vai achar, mina não corre sem depender de homem. Quem é de verdade não se esconde. Quero o meu espaço, eu fiz por onde. Existem várias versões para o início do hip hop, que os jovens da Jamaica foram para os Estados Unidos e nas periferias, ali no Bronx, acabaram se encontrando várias minorias. E eles já tinham a ideia lá na Jamaica de colocar uns rádios e ficar fazendo música para acolher os jovens. Só que ali também os jovens tinham problemas com as gangues. Então a ideia é que tinha muita briga, e é aí que começa, que vem Cindy Campbell, com o Hurt, com a festa, que eles falam, não, então a disputa não tem que ser uma disputa por briga, mas vamos fazer uma disputa artística. E aí que começam as crios e as gangues disputar através da música. E ali já começa o DJ, o MC, que a ideia do MC na época era chamar as pessoas, falar, vem aqui para minha festa, aí agora você vai dançar. Então a ideia do mestre de cerimônia era aglutinar as pessoas e direcionar ali as gangues. Então depois que passa a surgir a ideia de cantar. E aqui no Brasil, primeiro veio a dança, depois que a gente começa a ter o grafite, o MC e o DJ. Então, aqui foi paulatinamente que as coisas aconteceram. E acho que a identificação é periferia. Gueto, Estados Unidos, Brasil é periferia. Que quando chegou, a gente teve um pertencimento. Fala, meu, eu também faço isso. Então, acho que foi isso, uma aceitação, uma identificação com o que eles viviam lá e a gente que vivia aqui. É que aí o hip-hop no mundo inteiro passa a ter as influências locais. Então, no Brasil, passa a ter essa influência local com a capoeira, com outras coisas que a gente acabou colocando no hip-hop. Bom, meu nome de nascimento é Rosângela Ribeiro Rocha e meu nome de rua no hip-hop é Rose MC. Comecei a cantar desde criança, lá no bairro. Meu pai era músico, tocava trombone e tinha uma orquestra ali no bairro. Mas aí, para sustentar a família, tudo, ele trabalhava numa metalúrgica. Então, a minha origem é essa, a mãe costureira, o pai metalúrgico e músico, e ali na Zona Leste de São Paulo, onde eu estou até hoje, na periferia da cidade. A gente tem relato assim, de várias pessoas que não foram por uns caminhos muito sombrios por conta de ter conhecido o hip-hop. Então, eu acredito muito que a diferença que o hip-hop faz e fará na sociedade é de salvar vidas. Que ele dá realmente o norte, independente da pessoa desenvolver aquela arte para o seu ganho financeiro, mas a experiência no hip-hop fez com que muita gente conseguisse sair de depressão, não se envolver com coisas que não eram legais. Então o hip-hop é uma arma muito potente que a gente tem para trazer as pessoas de volta à vida. Então eu vi isso acontecer durante todos esses anos no hip-hop e eu acredito que isso ainda vai continuar acontecendo. Eu não tenho uma preocupação quando as pessoas falam mas o hip-hop não estourou igual o estilo musical. É que a ideia do hip-hop não é só virar mainstream. A ideia do hip-hop é salvar vidas e isso a gente está fazendo de uma forma muito positiva e muito certeira há muitos anos.
E eu adoro ver as músicas novas, ver o pessoal jovem que está chegando agora. São formas diferentes que eles trazem para a gente. E a gente não tem que pensar, agora eu vou ter que cantar do jeito deles. Não, vamos acolher, vamos curtir, vamos trocar. Eu acho que a troca que é interessante. Acho que a gente tem muita coisa para ensinar para eles, que a gente tem que acolher e ficar perto e fazer a troca interessante, que a gente também tem muito a aprender com a juventude de hoje. Foi em final de 82, eu gostava muito de dançar funk James Brown, né? Aí eu estava entrando na porta do metrô Tiradentes, que é onde eu moro até hoje, e vi uma roda de dançarinos na porta do metrô, que tinha um vão com uma entrada, hoje é fechada, tá? E eles eram uns 10 mais ou menos. Me aproximei deles e fiquei apaixonada pela dança. E foi onde eu me fiz amizade com eles naquele mesmo dia. Eles se empolgaram também porque eu, como mulher, me interessei pela dança. E através disso que nós ficamos treinando lá, foi meu primeiro dia de treino no metrô Tiradentes. E nesse mesmo dia, os urubus, que são aqueles que andam de preto do metrô, eles tiraram a gente de lá. E foi onde nós começamos a andar por todo o centro da cidade para procurar um lugar para treinar e acabamos chegando aqui na São Bento. Então a São Bento, ela iniciou em novembro, dezembro de 82. E como antigamente não tínhamos celular, foi tudo questão de boca a boca. Por exemplo, meus amigos, cada um trabalhava numa função, andava na rua, alguns eram office boys. A gente ficava muito de sábado também de manhã, às vezes no Ibirapuera. A gente andava muito, né? Rodava muito. Então, onde a gente encontrava dançarina, a gente fazia divulgação da São Bento, por boca a boca. Gente, sábado, 2 horas, nós estamos lá. Se vocês quiserem vir para ficar com a gente treinando, conversando, pode vir. Então, a gente chamava todo mundo. O que a gente queria, sem perceber, sem notar, a gente queria que a coisa crescesse, né? E como realmente aconteceu, né? Me chamo Kika Maida. Meu pai era cantor de bolero, minha família é toda da Bolívia. Eu nasci aqui no Brasil. Antes de 87 eu nunca vi nenhuma mulher dançando. Não tinha. Hoje já tem bastante mulher dançando. E eu admiro que as mulheres hoje que estão tentando aprender a dançar. Eu fui outro dia no Centro Cultural Vergueiro e lá tinha várias meninas tentando aprender a dançar e eu fiquei super feliz. Porque antes eu não via, hoje eu vejo 20, 30. Era um sonho que antes eu queria ver e com o tempo foi se abrindo esse sonho. E hoje eu estou vendo muitas mulheres dançando. E essa é uma das coisas que hoje eu me sinto muito feliz. É o povo, é o preto, hip hop é arte, a cor é cultura, é o movimento. Hip hop também é São Bento, quem não conhece eu só lamento. Estampado nas ruas do centro, hip hop também é sentimento. Hip hop por fora e por dentro é a conexão, é a união, é o baile, é a festa, é o morro, é favela. Forma de expressão, é concentração, pra muitos é cura. Muitos de tocar achando que hip hop é só música. É a dança, é a moda, é o remix, é o grafite, é o repique, é a essência, referência. Hip hop também é tendência. Hip hop é força comigo, nem tenta, não sustenta. Tá na alma, resistência. Também transformação e evolução. Hip hop não é violência, é freestyle, é style, é batida, é o beat, é o grave, é performance. Conforme-se desde 60 em Nova York. É o gran,
É o master, é o flash, é o black, é o break, é swag, é estilo que se veste. Não me julgue, me interprete, mulher preta, vê se investe. Mina na cena do rap, na cena do rap. Cês não tá acostumado porque vocês não conhecem. Mas pode procurar, cês vai achar. Mina não corre sem depender de homem. Quem é de verdade não se esconde. Quero o meu espaço, eu fiz por onde eu fiz. No ano de 2019, foi a primeira vez que eu fui convidada para tocar numa festa na São Bento mesmo. Foi uma festa bem old school mesmo, que reuniu os DJs tipo, mais antigos, inclusive até os Gêmeos Grafiteiros tocaram no dia. Foi um dia tipo, muito foda, assim. E aí depois a Rose que me contou, ela falou assim, Vivi, você foi a primeira DJ que tocou aqui, tá ligado? Porque nenhuma DJ mulher tinha tocado na São Bento. Falei, gente, que honra, né? Sensacional. No dia eu já me senti, tipo, mó lisonjeada, né? Com vários DJs, tipo, da antiga. E fazer parte disso é uma honra mesmo, né, cara? Mesmo que sejam, sei lá, 20, sei lá, 30 anos depois. Salve, salve. Meu nome é Vivian Marques Ramos, vulgo DJ Vivian Marques. Eu tenho 40 anos, sou de São Paulo, capital. Morei grande parte da minha vida na zona sul de São Paulo, né? Eu sou da região do Campo Limpo, atuo como DJ há 15 anos e eu respiro música já, eu acho que desde a barriga da minha mãe. Então é isso, né? Eu sou muito feliz por atuar com música, por trabalhar com música, por levar música para as pessoas, porque música, além de ser uma ferramenta de alegria, né? Um dispositivo de alegria para todos nós, também é da onde eu tiro meu sustento. O que seria de mim se eu não tivesse virado DJ, né? Eu falo porque eu já comecei, sei lá, 3 faculdades e não concluía, sabe? Na realidade, eram métodos de eu ir enrolando meu pai para ele não ficar pegando no meu pé, sabe? Falar assim, não, pai, tô estudando, me deixa, não sei o que lá. Mas, na verdade, eu não sabia o que eu queria. Então, o fato de eu ter me encontrado com a música é motivo de muita satisfação e de muita gratidão mesmo, né? E é isso, eu acho que a questão da música, do hip hop, da transformação que tudo isso traz para o jovem, né, para a cultura, é muito rico. E eu sou fruto disso, assim, né, do hip hop mesmo. Minhas influências hoje em dia, elas são bastantes. É claro que eu tenho essa influência na black music por conta dos meus pais, né? Então é voltado muito para Jorge Ben, Tim Maia, Martinho da Vila, né? Pro samba, assim, que nem eu até peguei aqui um disco do Martinho da Vila, porque além dele fisicamente me lembrar muito meu pai, me lembra muito, tipo, da casa da minha avó, sabe? Assim, tipo, das festas que a gente faz em família, sabe? Como eu falei, eu também tive minha vivência no rock, então eu gosto muito do rock mais antigo também. Gosto muito do rap, né? Então, assim, o Racionais, enfim, não preciso nem falar, mas parece até que fica clichê, né? Mas é que para quem é periférico, preto, os caras tiveram uma importância inenarrável, assim, que é a questão da autoestima mesmo, né? Ele mostrou pra gente que, independente da gente ser lá das periferias, que a gente tem potencial para ser o que a gente quiser, sabe? Que deu poder mesmo pro povo preto, né? Aqui, ó, 4P, poder pro povo preto. Tem muita influência feminina, assim, eu costumo tocar muitas mulheres, assim, até mesmo para exaltar, né, as artistas que eu acho que são talentosas e isso, para fazer com que as pessoas se habituem a ouvirem as mulheres, a presença das mulheres de alguma forma, né. Tem a Stephanie MC, que eu acho que é uma das MC mais foda, tem a Janine Matias, a Flora Matos, eu também gosto muito, tem a Preta Ari, que é minha prima, é lá de São José dos Campos, inclusive. São N influências. Internacionais tem Erykah Badu, Jill Scott, Mary J. Blige, Diana Ross, Aretha Franklin, as divas do soul, né? A Donna Summer, tem a Cisa, né? George Smith. É isso, gente. Tem muita gente boa, assim, talentosa, né? E, por exemplo, através desse projeto aí, o Futuro do Hip Hop, por exemplo, ou de outras oficinas que eu tenha dado, é como se cada pessoa que passou por uma oficina minha levasse um pedacinho de mim. E eu penso que é isso. Se a gente for educando as nossas crianças e mostrando para elas o valor da cultura, eu creio que no momento certo elas vão saber resgatar e cuidar dessa cultura também, assim como a gente. Eu acho que nessa vida, a única coisa que fica real, assim, são os nossos legados, sabe? E é isso que me enriquece, né?
tipo, de vida, de satisfação, de alegria, de gratidão mesmo. É isso, esse é o sentido. É a história da São Bento. Como não tinha computador, não tinha muita informação, através da televisão essas coisas, era uma coisa muito marginalizada naquela época, o pessoal saía das periferias e ia para o centro para buscar, para ver o que estava acontecendo. E aí eles traziam os conhecimentos de lá para a periferia, então disseminava tudo assim. Então era isso, eu ia para a Galeria do Rock para ver as roupas que tinham lá, ver os passos novos que tinha na São Bento, e aí trazia tudo para cá. E aí a gente aprendia através disso. A gente não precisava necessariamente ir para São Paulo para buscar a informação chegava para a gente aqui. Meu nome é Raquel, mas a minha assinatura é Kel, K-E-L, tenho 37 anos, nasci e moro aqui na cidade de Mauá, sou arte educadora, sou grafiteira, sou universitária, faço grafite desde 2003, mas aí faço assim, né? Antes eu trabalhava fazia preenchimento só dos trabalhos de um ex-companheiro meu, e aí, depois com o tempo, aí com o incentivo mesmo de ver outras mulheres pintando, eu acabei despertando interesse de produzir os meus próprios grafites. Aí eu comecei mesmo com os meus autorais em 2007. Aí eu tô até hoje, né? Aí as coisas que eu vou adquirindo, os conhecimentos que eu vou adquirindo, aí eu passo para os meus educandos, né, através das oficinas. Teve um evento de grafite em 2007, lá em Santo André, foi bem grande assim o evento. Foi no Murão, lá perto do centro. Mulheres de todos os lugares do Brasil, todas elas pintando, foi maravilhoso. E foi uma mana, que também a gente chama ela de old school, né, aqui da região, ela, Ana Clara, ela fazia parte de uma equipe, né, de uma crew chamada Só Calcinha. E ela que organizou, então busquei muito referência com ela, né? Mas como o movimento ele é fechado assim, né, mais para homens, então a gente acaba buscando referência em homens, né? Então eu via muito homem pintando, então acabava pegando algumas referências, né? O meu ex-marido, ele é grafiteiro, né, até hoje, e foi através dele que eu comecei a pegar as técnicas de grafite. A construção minha mesmo como grafiteira. Mas isso também foi ruim, porque eu acabei ficando apagada, né? Porque nós dois pintávamos juntos, mas aí ficava tipo o trampo do fulano. Aí eu era a esposa, a mulher do fulano. Eu não era a Kel, a grafiteira. Então eu acabei sofrendo assim, né? Eu buscava referência, mas ao mesmo tempo que eu buscava referência, eu acabava não sendo referência para ninguém. Eu acabei sofrendo um apagamento dentro do movimento por parte dos homens e tal. E quando eu me divorciei, me separei, aí foram as manas pretas que me resgataram lá, que eu acabei ficando fora, né? Porque como você pintava com homem, e aí do nada você para de pintar, você acaba sendo podada, né? Você acaba sendo esquecida dentro do movimento. E aí foram as manas pretas que sempre me falavam, Kel, vai ter um evento em tal lugar. A Nenê Surreal é maravilhosa, nossa. Então ela, a Menezes, aí elas sempre falavam que tinha eventos e aí me colocavam de qualquer jeito dentro. Então foi aí que eu consegui me levantar, né, dentro do movimento e me tornar a Kel, né, deixar de ser, de sofrer a influência do patriarcado dentro do movimento. Fico até meio emocionada assim, porque não foi uma coisa muito fácil que eu passei. Aí agora eu tô
Tô firme e forte. É uma crítica seríssima que a gente tem dentro do movimento. Acredito que em todos os elementos, todos os outros 3 elementos, é essa, né? A falta da mulher, né? Aí a falta da mulher preta, periférica, e fora desses padrões de beleza que são assim, impostos, né, pela sociedade. Eu tava um pouco nervosa, porque eu não conhecia, né, vocês, assim, eu falei, mano, chega lá. Chegou trocando a mãe, eu fiquei nervosa que eu não conhecia ninguém também. E aí? Não, quando eu te vi, deu um... Não conhecia Eu não sabia ninguém. se era grafiteira, achei que era da equipe também. Eu conhecia. Aí você Ah, vocês se conheciam? não, só um cigarro. É isso. Não, só conhecia você. Gente, uma amizade. Na verdade, eu amei conhecer todos vocês. Isso é uma resistência, essas meninas todas aqui perto de mim, que são bem mais jovens do que eu, tudo. Eu me sinto honrada de estar fazendo esse documentário com elas, porque isso é uma prova também que elas vão dar continuidade numa coisa que nós começamos, da old school, né? Então é muito legal. Uma nova geração perto de mim, eu sempre vou me sentir lisonjeada com conhecer essas meninas maravilhosas, todas guerreiras, em prol de uma cultura que se chama amor. Não, eu acho que nós somos potência em tudo que nós fazemos. E a gente faz com excelência, né? Só que a gente de fato tem muitas tarefas, né? Porque nós somos boas profissionais do hip hop, nós somos boas. Nem sempre o hip hop consegue nos manter financeiramente, porque aqui no Brasil a cultura não é valorizada. Então a gente também às vezes tem que ter um outro trabalho, tem que ser mãe, tem que ser esposa, mas assim, eu acho que tudo que a gente se predispõe a fazer, a gente faz com excelência. Eu acho que a gente está numa crescente, né? A mulher, cada dia que passa, ela se encoraja mais a fazer o que ela tem vontade, não o que a sociedade espera dela, mas sim o que ela quer fazer. Eu acho que nós estamos num momento muito importante, assim. Eu vejo assim o que ela falou, assim, de uma ascensão. É um período realmente de subida, em que nós mulheres estamos vendo o nosso real potencial e que a gente pode ir atrás dos nossos sonhos e muito mais além do que as pessoas colocam pra gente. Que a gente pode criar isso e realmente fazer acontecer. Então, pra mim é isso, assim, esse movimento, ver todas essas manas com toda essa energia, faz eu perceber que isso é muito real, isso está acontecendo agora. Eu queria aproveitar esse momento, assim, para agradecer o convite, né? Foi algo, assim, muito legal, um diferenciado. E agradecer também essa troca aqui, acho que eu tive poucas conversas com algumas hoje, mas esse momento aqui, acho que foi o momento mais, assim, que eu senti arrepios e foi loucura, foi um negócio assim. Eu vivi os anos 80 e lá no início era muito difícil a participação das mulheres. Era impensável uma grafiteira ir com as latas para a rua com os caras, porque além de não ter o espaço, não ter segurança, havia um grande medo de assédio. Então a gente via que as Big Girls conseguiam um espaço, que a dança aqui no Brasil foi onde iniciou, então as mulheres tiveram espaço. Algumas DJs começaram e pararam por conta de todas as atividades que a mulher tem que assumir na vida. Então hoje eu fico imensamente feliz de ver mulheres nos 4 elementos do hip hop. Aqui reunidas, a gente está trocando informações. Eu estou muito emocionada com esse momento de troca, porque a gente está algumas nós estamos conhecendo, outras já tem uma caminhada, mas assim, o fato de ter tantas mulheres no hip hop hoje é algo assim que é um ganho para todas nós. Então, o que eu espero das gerações futuras? Que tenha cada vez mais mulheres e que a gente atinja a equidade, e vai chegar uma hora que vai ter mais mulher que homem nisso aqui. 1980 tudo começou. A novidade dos Estados Unidos aqui chegou. Lá de quem bebeu, aqui o funk cia. A galeria 24 de maio se reunia. Depois mudaram pra São Bento. Cada dia que passava crescia o movimento. Repórter, jornalista e muita matéria. Black Power, hip hop, é coisa séria. A batalha dos grupos eram sensacionais. Muito barulho, muita dança, pra quem pode mais. Backspin Crew, Fantastic Force, Jabaquara Breakers e Nação Zulu. Street Warriors, Crazy Crew, Love, Peace, Unity, What I Gonna Do, São Bento, berço sagrado, hip hop nasceu.
Os anos se passaram, o movimento só cresceu. DJ, grafite, break MC, B-boys e Big Girl, só quem é cola aqui. Nossa arma, nossa arte, sapiência então. 4 elementos, hip hop em ação. Estação São Bento Hip Hop, é o rap, é o break, o DJ e o grafite. Estação São Bento Hip Hop, voz das mulheres não omite, admite. Estação São Bento Hip Hop, é o rap, é o break, o DJ e o grafite. Estação São Bento Hip Hop, voz das mulheres não omite, admite.